Irmãos, a exposição desta manhã se encontra no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, com a graça de Deus, iniciaremos uma nova série no profeta Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 1, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Nós já oramos por iluminação, então prossigamos com a exposição. Embora o livro de Abacuque tenha sido escrito há cerca de 2.600 anos antes de Cristo, aliás, 2.600 anos da nossa era, né? Não antes de Cristo, embora seja essa data, seja esses anos tão longos, as lutas e aflições que o profeta viveu se refletem nos nossos dias. Os questionamentos, as indagações, as buscas por resposta que Abacuque tinha, nós buscamos hoje também. Abacuque vive em um cenário em que a injustiça parece triunfar, um cenário em que não parece haver mais ordem, uma verdadeira anarquia. E ele está clamando a Deus, ele diz: até quando? Lá no verso 2, até quando isso vai continuar acontecendo? É muito semelhante com os dias que vivemos hoje: injustiça, violência, enganações, ciladas e armações, roubos e furtos, impostos altíssimos sendo cobrados sem o devido retorno para a população, a justiça sendo torcida, sentenças judiciárias sendo manipuladas, todo tipo de ideologias sendo ensinadas em escolas, professores que ensinam os filhos dos crentes coisas que eles querem e ficam sem punição por isso. Então parece que ao olhar para o cenário social hoje, para o mundo em que vivemos, as coisas estão desamarradas, parece que não há justiça. E muitas vezes nós nos perguntamos: até quando isso vai continuar? Até quando essa injustiça vai ficar impune? Até quando as pessoas vão fazer o que bem entendem e não vai haver consequências? Essa era a indagação do profeta Abacuque. Ele vivia dias de completo caos social, político, onde o povo de Judá tinha abandonado a aliança com o seu Deus, e Abacuque era alguém que temia a Deus, e por isso ele lamenta diante do Senhor e diz: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer alguma coisa em face dessa injustiça? Então, esse era o sentimento de Abacuque, um sentimento muito parecido com o sentimento de nós, crentes hoje, porque se você é cristão, você deve, em certa medida, se indignar com a injustiça. Isso faz parte da vida cristã.
Nós precisamos sentir que as coisas não vão do jeito certo. Se você está muito confortável neste mundo, se tudo para você está indo bem, se você não se incomoda com a injustiça, é porque os seus valores, as suas crenças, a sua cosmovisão, o jeito que você vê o mundo está errado. O verdadeiro cristão, ele se indigna, ele se enfurece com a injustiça, mas então o texto nos mostra também que ele tem algo a fazer. Como que ele lida com isso? É o que nós vamos ver. Abacuque apresenta o seu clamor a Deus. Abacuque apresenta o seu lamento a Deus, e Deus vai responder a Abacuque. Então, em cenários de injustiça, onde parece não haver mais justiça, Abacuque se pergunta: até quando a injustiça ficará impune? Até quando essas coisas vão perdurar? Até quando não haverá punição para pecadores, para ímpios, que fazem verdadeira ditadura e seguem caminhos tortuosos, caminhos que não agradam a Deus? Então, o tema da exposição desta manhã é: quando a injustiça parece ficar impune. É isso que Abacuque está desfrutando aqui. Ele sente que a injustiça fica impune, ele clama, parece que Deus não o ouve, e nós muitas vezes também hoje talvez tenhamos essa impressão, parece que a injustiça ficará impune. Até quando isso vai acontecer? Então o tema é: quando a injustiça parece ficar impune. Quando a injustiça parece ficar impune. E o texto nos mostra dois momentos. Então, diante desse cenário, Abacuque faz duas coisas. Na verdade, ele faz uma e espera outra em troca. Do versículo 1 ao versículo 4, ele apresenta o seu clamor a Deus. Do verso 1 ao verso 4, Abacuque vai diante do Senhor, expõe o seu lamento e diz: até quando, Senhor? É uma expressão muito comum na Bíblia, né? Nós vimos domingo passado a exposição do Salmo 13, e o salmista repete 4 vezes essa expressão: até quando? Até quando, Senhor, vai acontecer isso? Até quando eu vou sofrer? Até quando os injustos vão triunfar? Então, do verso 1 ao verso 4, Abacuque apresenta o seu clamor, é o lamento do profeta, e do verso 5 ao verso 11, nós temos a resposta do Senhor. Deus responde a Abacuque. Então, essa é a estrutura que nós veremos. O texto está dividido nessas duas situações. Mas, talvez nós nos perguntemos quem era Abacuque, o que estava acontecendo, propriamente dito, de forma prática nos seus dias, por que ele está assim tão angustiado, e qual era a sua expectativa? Abacuque, nós não temos muitas informações sobre quem ele era. O seu nome aparece só aqui no seu livro, no capítulo 1 e no capítulo 3. Não há mais menções de Abacuque no restante da Bíblia. E algo que era muito comum nos profetas era mostrar o nome do profeta e filho de quem ele era. Então, Jonas, filho de Amitai, e assim por diante. Mas Abacuque não é identificado com a sua família, com o seu pai. Ele apenas é chamado de profeta. O verso 1 diz: sentença revelada ao profeta. Então, ele era um profeta. É isso que a Bíblia nos diz sobre Abacuque, um profeta do Senhor. Essa era a sua função. E Judá tinha abandonado a aliança nessa época. O profeta Abacuque é contemporâneo dos reis Amós e Josias. Um pouquinho depois de Manassés vem o rei Amós, e depois vem o rei Josias. Então, Manassés era avô de Josias, e Abacuque profetiza mais ou menos no início do reinado de Josias. E Josias tinha uma dura missão, ele tinha que lidar com todo aquele caos deixado por Manassés, porque se você conhece bem a história de Manassés, ele foi um rei ímpio, ele foi um rei que oprimiu o povo, ele foi um rei que adorou ídolos, ele sacrificou crianças. Então, a situação em Judá era um completo caos. Moral, social, político, religioso, era um completo caos, o povo tinha se afastado, e Josias sobe ao trono ainda criança, e ele tinha que lidar com toda essa situação. Ele começa as suas reformas religiosas só 12 anos depois que chega ao trono de Judá. Então, Abacuque está nessa época, está nesse período conturbado da vida do povo do Senhor, e então ele vê um completo cenário de caos. E ele vai até Deus e clama, e Deus responde a Abacuque, e Deus diz para Abacuque que ele vai levantar uma nação terrível, uma nação que está sedenta por derramar sangue, uma nação que vai dar a devida paga a esses infiéis de Judá que abandonaram a aliança com o seu Deus. E essa nação é a Babilônia. Então Abacuque vem para profetizar um cenário terrível que está por vir sobre Judá. Judá abandonou
a aliança. Judá abandonou a Deus. E agora a consequência é que Deus vai levantar uma nação lá de longe, mas que virá com toda a sua fúria para destruir os habitantes de Judá, porque eles rejeitaram a Deus. Então esse é o contexto, essa é a situação que o profeta vive aqui. Mas, então, a primeira parte do texto, irmãos, nos fala sobre o lamento do profeta. Então, quando a injustiça parece ficar impune, o que nós devemos fazer? Buscar a Deus em oração, lamentar, clamar, ir até Deus em oração, porque Ele é nosso Pai e Ele nos ouve. Então, essa é a primeira parte do texto. O profeta lamenta, e nós também devemos lamentar. Veja o que diz o verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença aqui no texto hebraico é uma palavra que significa peso, fardo. Então é como se o texto dissesse peso revelado ao profeta Abacuque. É um fardo. Por que é um fardo? Por que é um peso? Porque essa mensagem é muito dura. É difícil de aceitar essa mensagem, é difícil de passar essa mensagem, é um peso. É um fardo, é como se o profeta Abacuque recebesse um fardo e andasse curvado, porque é pesado. O que ele vai ouvir do Senhor é pesado, é difícil de processar, é difícil de crer nisso, é difícil de passar isso adiante. Então, é uma sentença pesada, por isso que a Bíblia traduz como sentença, é uma sentença, é algo sério, é uma sentença pesada que foi revelada ao profeta Abacuque. Nós podemos entender que isso foi revelado como visão, porque lá no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Então, Abacuque tem uma visão e Deus fala para ele: você vai escrever isso, e é para as pessoas lerem. Até esses que estão aí correndo por aí, que não estão dando ouvidos à sua palavra, eles vão poder ler também. É uma visão, é algo pesado que eles vão ter que ler. Então, Abacuque recebe uma visão do Senhor. E aí, do verso 2 ao verso 4, ele começa a expor diante de Deus a sua angústia. Observem o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Então, a imagem que o texto passa para nós é que Abacuque vem clamando faz um tempo já. Ele não começou agora esse clamor. Ele é um justo que está clamando, já faz tempo que ele está clamando, não sabemos quanto tempo, mas ele vem repetidamente orando a Deus e parece que Deus não ouve. Porque ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parece que Deus não escuta Abacuque. E ele fica indignado com isso, ele fica: por que o Senhor não me escuta? Eu estou orando por algo justo, eu estou orando por algo certo diante do Senhor, eu estou orando de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor é o Deus que julga a injustiça, nós vimos isso no Salmo 9. É o Deus que não desampara o aflito, é o Deus que ouve o clamor do necessitado. O Salmo 9 nos disse isso, e agora Abacuque está clamando e parece que não há respostas para ele. A violência está correndo solta, a iniquidade, a opressão. E aí o verso 4 diz: por esta causa, ou seja, por tudo o que está acontecendo, por essa violência, essa opressão, essa iniquidade, a lei está se afrouxando. Nem mesmo a lei é cumprida mais em Israel. A lei não é mais cumprida. A justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo. A imagem é de opressores que têm poder e estão dizendo para os justos: fiquem calados, porque se vocês se manifestarem, vocês vão morrer. Eles cercaram os justos e eles estão ameaçando os justos: se vocês abrirem a boca, então vocês vão perecer. A justiça é torcida, termina dizendo o verso 4. Então, vejam que completo caos. A mesma nação que foi escolhida por Deus para ser a sua nação, para ser o povo da sua aliança, agora está vivendo como ímpios. Uma nação ímpia. Então, o que Abacuque faz? Ele tem o Senhor, ele clama a Deus, ele vai até Deus em oração e ele diz: até quando, Senhor? Irmãos, nós vivemos dias, se você acompanhar minimamente as notícias, hoje você tem no WhatsApp canais de notificações, canais de notícias, então você recebe todo dia atualizações do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no seu país.
E se você olhar essas notícias, cada dia mais as coisas vêm piorando e você começa a pensar: até quando, Senhor, isso vai continuar? Talvez a situação que você viva no seu trabalho, você seja oprimido por um chefe ímpio que fica te pressionando, você se esforça, você busca fazer o que é certo, você dá o seu melhor, mas ainda assim você é injustiçado. Na sua universidade, se você é um cristão fiel, você vai ter que defender princípios bíblicos. Pode ser que os professores de boa vontade, de má vontade, reprovem você. Se você quiser hoje viver como cristão, viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Quando nós olhamos para Apocalipse, as almas daqueles que foram mortos por Cristo na terra diziam: até quando, Senhor? O Senhor não lidará com esse nosso sangue que foi derramado sobre a terra. As almas clamam por justiça. Se você é cristão, se você é justo, justificado diante de Deus, você se comportará como Abacuque, você clamará. Mas às vezes, irmãos, nós clamamos e parece que as respostas demoram a vir. Parece que o Senhor não nos ouve. Parece que nós estamos clamando para o vento e ninguém ouve. Parece que ninguém se importa com a nossa dor. Mas lembremos, irmãos, Deus é justo, Deus é fiel, Deus tem os seus propósitos e no tempo certo Ele vai responder. É isso que Ele faz aqui com Abacuque. Demorou um pouco para Ele responder, na perspectiva do profeta. Mas a partir do verso 5, Deus responde à oração de Abacuque. Só que, diferentemente do que Abacuque esperava, essa resposta não é tão boa assim para Abacuque. Abacuque queria que Deus lidasse com o problema dos injustos. Só que a resposta que vem do Senhor é uma resposta difícil de engolir, uma resposta difícil de processar, e nós vamos ver que essa resposta vai gerar crises no profeta ao longo do livro. Então, primeiro Abacuque clama, verso 1 a 4. Depois, então, do verso 5 ao verso 11, Deus responde o seu clamor. Então, o que nós fazemos quando a injustiça parece ficar impune? Nós clamamos a Deus. E depois de clamarmos a Deus, o que nós devemos fazer? Esperar a resposta do Senhor. Pode ser que ela demore, pode ser que não seja no período em que queremos, mas Deus responde. Se o seu clamor é justo, se o seu clamor é de acordo com a vontade de Deus, Ele responde a sua oração. Você precisa esperar por isso. Então, a partir do verso 5, agora é Deus dizendo. Do verso 1 ao 4, Abacuque está falando com Deus: até quando, Senhor? E aí ele está descrevendo tudo o que está acontecendo em Judá. Agora, do verso 5 em diante, é Deus quem está falando. E vejam o que Deus diz no verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. É curioso o verso 5, porque do verso 1 ao 4, Abacuque está falando com Deus, então é uma pessoa no singular, é o singular. Mas quando Deus responde no verso 5, Ele está respondendo no plural. Ele não deveria dizer na primeira pessoa do singular, porque, aliás, na segunda pessoa do singular, porque é Abacuque quem está dizendo, mas a resposta vem no plural. Então, parece que Deus está respondendo outras pessoas além de Abacuque. O que isso aqui nos ensina? Que não é só Abacuque que está clamando. Tem mais justos em Judá que estão clamando também. Tem mais pessoas esperando a justiça do Senhor em Judá. Elas não são mencionadas no texto, mas a resposta do Senhor evidencia isso. Deus usa a segunda pessoa do plural, vós. Então Abacuque é o porta-voz dessas pessoas, ele clama, mas Deus responde todo o seu povo que está clamando. E ele diz: vede entre as nações, ou seja, observem, olhem para as nações, olhem entre as nações. Fiquem maravilhados e desvaneçam. O que significa isso? Fiquem espantados. A palavra maravilhai-vos e desvanecei aqui no texto hebraico é a mesma. Então há uma repetição da mesma palavra. Foi traduzida aqui de forma diferente, mas é a mesma. Em outras palavras, Deus está repetindo a mesma palavra para dizer: fiquem muito espantados, porque o que eu realizo, o que eu estou fazendo, a ideia do realismo, eu estou fazendo, o que eu estou fazendo nos dias de vocês é uma obra grandiosa, e vocês não vão crer quando for contado, porque é tão terrível, é tão assustadora, traz tanto espanto que vocês nem vão acreditar quando contarem. Vocês vão dizer: não é possível que seja isso que Deus está fazendo.
Eu orei por justiça, eu pedi, mas dessa forma que Deus responde? Não, assim não. Não é possível. Então Deus está falando que essa obra é tão grandiosa e acontecerá nos dias daquela geração. Ele diz nos vossos dias, em vossos dias, e ele diz que eles não vão crer. Deus já está falando, eu vou fazer, mas vocês não vão crer, porque essa obra é terrível, vocês não vão acreditar. Parecerá mentira. Sabe quando você conta algo para uma pessoa e a pessoa fica tão assustada, ela diz, não é possível, isso não. Não, isso não é possível, isso não é verdade. Esse é o sentimento que as pessoas vão ter aqui. É tão terrível o que está por vir, que eles não vão crer. É como se eles dissessem, Deus não fará isso conosco, não é possível que Ele fará isso com o seu povo. Mas Deus continua, pois eis que suscito os caldeus, lá no verso 6. Os caldeus eram um povo semita que vivia na Mesopotâmia, e esse povo semita, ele começou a crescer, conquistar terras, e ele dominou toda a região da Mesopotâmia, inclusive a Babilônia, que está lá. E por isso que na Bíblia esse termo é usado ora para Babilônia, ora ele é usado ora como Babilônia, ora como Caldeia, ou babilônios, caldeus são o mesmo povo, porque os caldeus dominaram a Babilônia, e então os babilônios passaram a ser identificados como caldeus e vice-versa. Então, quando Deus está falando dos caldeus, é uma referência à nação da Babilônia. Deus está falando que Ele vai suscitar, ou seja, Ele vai levantar esses babilônios lá da Mesopotâmia, longe de Judá, e eles vão vir. E eles vão fazer algo terrível em Judá. É isso que Deus está falando. E Ele começa a descrever essa nação. Ela é amarga e impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. É uma nação cruel, eles matam as pessoas, eles se apoderam do que não é deles. Veja o que diz o verso 7, eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, ou seja, eles não se submetem a ninguém, eles estão preocupados consigo mesmo, eles acham que são os donos do mundo, não se preocupam com as outras pessoas, eles mesmos criam o seu direito. E olha só que interessante o que o verso 8 diz. O verso 8 diz que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Por que essa informação é interessante, irmãos? Porque a Babilônia estava muito longe de Judá. Uma viagem da Babilônia até Judá nesses dias seria equivalente a 5 meses de viagem. Era muito tempo. A cavalo talvez desse uns 4 meses, mas a pé seriam 5 meses. Então, é possível que o povo de Judá rebelde objetasse esse dizer do Senhor da seguinte forma: mas eles estão longe, eles não vão vir rápido, vamos continuar aqui na nossa iniquidade, porque essa história de Babilônia vir lá da Mesopotâmia, não, isso não encaixa. Mas Deus diz, para esses que estão objetando, os cavalos são mais ligeiros que leopardos. Então Deus está falando, vocês pensam que eles não virão rápido? Mas eles virão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros. Lá no final do verso 7, voam como águia que se precipita a devorar. Então Deus está dizendo, se vocês querem se apoiar no fato de que eles estão longe, não se enganem, eles vão vir rápido. Porque lá no verso 5 diz que vai acontecer nos dias deles, em vossos dias. Deus está falando, o juízo virá de forma rápida. É muito provável que em Judá houvesse pessoas que diziam assim, com a Assíria foi a mesma coisa. A Assíria estava se tornando potência e diziam que ia vir até nós, mas ela só levou cativo o reino do norte, nós estamos bem aqui. Nós negociamos alguns impostos com a Assíria e está tudo bem, ela não mexe mais com a gente. Quando a gente precisa, a gente chama ela, porque a gente paga imposto para ela, então está tudo bem, com a Babilônia vai ser a mesma coisa. Nesse período, a Síria estava em decadência, estava ascendendo a Babilônia como potência da época. Então Deus está falando nada disso. Eles virão rápido, e o juízo vai ser tão terrível que vocês não vão acreditar. Aí no verso 9 diz que todos eles vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Então vejam, lá no verso 2, Abacuque diz, Senhor, até quando eu vou gritar violência?
Até quando eu vou gritar violência, o Senhor não vai atender. Agora Deus diz, a Babilônia vai trazer violência sobre vocês. A Babilônia vai retribuir a violência que vocês têm causado uns aos outros. E o verso 10 então diz que eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Isso aqui é muito interessante. É uma referência às rampas que os babilônios faziam para subir as fortalezas e descer e dominar o povo. Porque Judá, por exemplo, era uma cidade edificada sobre um monte, então a sua fortaleza, os seus muros eram altos, eles estavam sobre o monte. E quando os babilônios chegavam, eles começavam a cavar muita terra e iam juntando essa terra nos montes, assim, até chegar no topo da fortaleza, para que eles pudessem passar. Então essa é a ideia quando o texto diz, porque amontoando terra as tomam. Ou seja, eles amontoam terra nas fortalezas, e aí eles sobem e dominam as fortalezas dos reis. Há alguns registros de rampas assim de terra daqueles dias, em que era necessário mais ou menos 1.000 homens trabalhando dia e noite, em um período de 1 mês, para construir uma rampa dessa. Então, depois que eles chegavam em um território, eles ainda trabalhavam durante 1 mês, mais ou menos, 1.000 homens trabalhando sem parar, e eles tinham um revezamento, porque muitos cansavam. Então, eles dia e noite juntando terra nessas fortalezas, até que eles conseguissem passar e dominar o povo que estava lá dentro. Então essa é a descrição, irmãos, da Babilônia, uma nação terrível, uma nação amarga. Ela não vai ter misericórdia, ela só se importa com ela. E esse é o castigo que Judá vai receber por viver de forma iníqua. E o verso 11 termina dizendo, então, Deus lança a esperança para o seu povo, porque do verso 5 ao 10 é só juízo, e para aqueles de Judá que ficassem desesperados, Deus diz então no verso 11, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, vai ser terrível o que eu vou fazer com vocês, vocês não vão crer porque vai ser terrível, mas eles vão passar. Assim como eu levanto a Síria, outras nações, eu vou levantar eles, mas eles vão passar. Eles também serão julgados por mim. Então, irmãos, o que nós temos aqui é o profeta clamando a Deus, porque seus dias são terríveis, a justiça é torcida, e o profeta vem clamando e Deus não responde, até o momento que Deus responde. Só que a resposta de Deus não foi como Abacuque queria. E nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos suplicar a Ele, nós vamos expor diante dEle o nosso lamento, mas nem sempre Deus vai responder como nós queremos. Abacuque queria que Deus lidasse com o problema do mal. Abacuque queria que Deus lidasse com a injustiça. Mas Abacuque não queria que Deus trouxesse a Babilônia. Porque olha só o que Abacuque diz lá no verso 13 do capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque está indignado, Abacuque tinha um problema, ele clama, quando Deus responde, ele pensa, agora vai resolver. Piorou porque Abacuque não queria essa resposta do Senhor, ele queria que Deus punisse os ímpios de Judá, mas não por meio de uma nação mais perversa do que eles. Então agora a situação piorou, irmãos, para Abacuque. Então Abacuque está confuso, e nós vamos ver isso nas próximas exposições. Mas para nós hoje, nós devemos entender que quando estamos aflitos, quando estamos vendo injustiça ao nosso redor, devemos clamar a Deus, mas sabendo que Ele vai responder conforme o querer dEle, não conforme o nosso querer. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que queremos. Nem sempre a resposta do Senhor vai vir de encontro com os anseios do nosso coração ou da forma como nós queremos. Às vezes nós queremos ditar regras a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor haja, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser assim, do meu jeito. Deus não vai fazer isso, irmãos. Ele é soberano. E o que deve nos consolar e nos confortar é lembrar sempre de que os planos de Deus, os atos de Deus são sempre justos. O Salmo diz isso. O Salmo 9, que nós lemos na abertura, é um bom texto para responder a essa situação. O Salmo diz que Deus é justo, Ele julga, Ele não desampara o clamor do aflito.
E o grande tema do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Nós veremos isso nas próximas exposições. O que Deus quer de Abacuque, daqueles justos de Judá que estão sofrendo, é que eles continuem sendo fiéis, apesar das circunstâncias. Em outras palavras, Deus quer dizer para Abacuque: não se preocupe com a forma como eu vou executar justiça. Não se preocupe com o modo como eu vou fazer isso. Eu sei que você tem dúvidas, eu sei que você está temeroso, eu sei que parece injusto para você o que eu tenho feito, mas não se preocupe com essa forma. Se preocupe só com uma coisa, Abacuque: viva com justiça. O justo vai viver pela fé. Os justos de Judá vão viver com justiça. É isso que vocês têm que fazer. Deixem que eu cuido do resto. Então, concluindo, irmãos, a exposição desta manhã, o que nós vemos nestes primeiros 11 versículos de Abacuque é o profeta Abacuque aflito, porque há injustiça nos seus dias, algo muito comum com o nosso cenário, um cenário de injustiça, de calamidades, um cenário de inversão de valores, de ensino de ideologias demoníacas em escolas, um cenário que quer acabar com a família, um cenário que está invertendo todos os valores, está querendo matar e sufocar os princípios da palavra de Deus. E diante desse cenário nós nos perguntamos: até quando, Senhor, isso vai continuar? Até quando isso vai prosseguir? Até quando não haverá justiça? E Deus está nos respondendo: tenham paciência, eu vou fazer justiça. No meu tempo eu vou fazer justiça. Eu sou o Deus que não desampara os aflitos que clamam. Eu sou o Deus que julga com justiça reta. Eu sou o Deus que sou reto juiz. É o Deus que julga, irmãos, é o Deus que está no controle de toda a situação. Então, se você se sente injustiçado, se você se sente traído, se você sente que as coisas aqui vão piorar, e provavelmente vão, clame a Deus, exponha diante dele o seu clamor, o seu lamento. Saiba que ele responde às suas orações, mas não como você quer, muitas vezes. Isso tem que ficar claro para nós, porque às vezes o cristão clama a Deus e ele espera que Deus vai fazer exatamente tudo como ele quer. Mas então ele não seria Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos que Deus traz e percorre conosco são diferentes daqueles que o nosso coração planeja. Mas uma coisa nós devemos aceitar, e em uma coisa nós devemos crer: tudo que Deus faz é justo e bom. Tudo que Deus faz é justo e bom. Se você não entende hoje o porquê que Ele tem feito algumas coisas, o caminho não é desistir. O caminho é, como Abacuque, viver pela fé. É continuar vivendo com fidelidade. É continuar sendo fiel a Deus. E o mais Ele fará. Ele cuidará do seu povo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.